a liturgia pós-Epifania. Portanto, estamos dentro desse contexto, de manifestação do Senhor, como luz que vem para nos tirar das trevas, nos apontar o caminho da salvação. E a primeira leitura nos relembra que o básico para sairmos do erro, o primeiro passo é a vivência dos mandamentos. Quem guarda os meus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Se não vivermos os mandamentos, nós não permanecemos com Deus. E sem permanecer com Deus, não há progresso na vida espiritual. Não há progresso no caminho de santificação. Não há progresso no caminho cristão. Sem a vivência dos mandamentos, não permanecemos com Ele. E, portanto, permanecemos nas trevas, na escuridão. É isso que está bem claro aqui. E é isso que muitas pessoas ignoram. Nós podemos e devemos aspirar coisas muito mais elevadas para a nossa vida do que só a vivência dos mandamentos. Viver os mandamentos é muito pouco. É o básico, é o chão, mas não é o principal. O principal é a união com Deus, por exemplo. O principal é adentrar as últimas moradas. Mas, se eu não vivo os mandamentos, não há chance nenhuma de progresso na vida espiritual, de adentrar as últimas moradas, as moradas mais elevadas da nossa vivência com Deus. Então, nós precisamos viver e ensinar os outros a viver, em primeiro lugar, os mandamentos. Porque vivendo os mandamentos, eu fico com Deus. E estando com Ele, Ele me ensina, Ele me conduz, Ele me leva mais a fundo, para as águas mais profundas. A segunda coisa que eu gostaria de comentar é que, mais uma vez, o apóstolo nos ensina que o anticristo é aquele que nega que Jesus veio na carne. É aquele que nega que, de fato, Deus veio como uma criança. Que, de fato, Jesus, o Filho de Deus, ou Jesus é o Filho de Deus. A negação de Cristo nos torna anticristo. E o apóstolo diz: o anticristo já está aqui, porque muitos estão negando Jesus Cristo. Muitos negarão Jesus Cristo, mas muitos já estão negando. O anticristo não só virá, mas ele já está convosco. Ele já está aqui conosco, negando Jesus. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo, pois todo aquele que nega Jesus é o anticristo. Então, negar a Jesus, os seus mandamentos, alguma verdade de fé, algum aspecto da nossa religião que não pode ser negado, nos torna anticristos. Torna os outros e também nos torna. Quem conhece a Deus, escuta-nos. É o terceiro ponto que eu gostaria de refletir. Nós precisamos entender isso. A palavra não é nós. A palavra não é nossa. A palavra é Jesus. Nós somos apenas a voz. E é isso que São João Batista nos ensina com a sua própria vida. Eu não sou a palavra. Eu não sou o conteúdo da pregação.
Eu sou apenas a voz que grita no deserto. Nós também não somos a palavra, não somos donos da palavra, não somos o conteúdo da pregação, nós somos apenas a voz. E quando alguém rejeita aquilo que pregamos em nome de Deus, em nome da verdade, em nome da nossa fé, está rejeitando o próprio Deus. Muitas vezes nós levamos as coisas para o lado pessoal e achamos assim que o problema é conosco, né? O problema é comigo, e ficamos ofendidos, e ficamos revoltados, desanimamos, nos frustramos. É claro, negar a Jesus é muito pior do que negar a nós. Não é que nós não devamos nos lamentar quando alguém nega Jesus Cristo, quando alguém rejeita a sua palavra. Mas nós não podemos levar para o lado pessoal, porque Jesus, ele de certo modo não leva para o lado pessoal, no sentido de ficar rancoroso, de ficar triste, abatido. Jesus, quando é negado por alguém, ele intensifica ainda mais o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo, os seus sinais para que a pessoa reveja a sua postura, para que a pessoa tome outra decisão. Jesus não desiste, não fica assim amargurado, ressentido, rancoroso. Ele prossegue tentando, assim como ele fez com Judas, por exemplo. Jesus nunca desanimou de Judas. Ele tomou o caminho que quis, mas Jesus nunca desistiu dele. Então, no nosso trabalho, na nossa lida na evangelização, as nossas pastorais e movimentos, nosso ministério na igreja, tenhamos consciência disso. Se alguém nos rejeita, é a Jesus que está rejeitando. E a postura que ele tem não é a que nós muitas vezes temos diante dessa situação. Ele não fica com raiva, ele não fica rancoroso e ressentido. Ele continua tentando. Ele persevera. Ele insiste, ele persiste para salvar a pessoa. Então, tenhamos essa consciência. Se não estão nos rejeitando, mas assim a Deus, então tenhamos a postura de Deus. Tenhamos a decisão que Deus tomou. Vamos agir conforme a decisão dele, de nunca desistir, de nunca desanimar, de continuar sempre. Vamos pedir essa graça ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.